Oi, meu irmão, minha irmã, tudo bom? Como vocês estão? Então, eu creio que nesse momento vocês estão sendo abençoados. Que o coração de vocês agora, nesse momento aqui, junto comigo, junto com o meu, receberemos a palavra de Deus. E pode acreditar, esse vídeo não chegou até você à toa. Nem porque você é inscrito nesse canal, que você poderia até receber a notificação se você já ligou o seu sininho para as notificações de novos vídeos, mas você poderia simplesmente não estar com o tempo, não ser a hora de você ouvi-lo, mas você está ouvindo. E se você não é inscrito no canal ou se não tem o sininho ativado e essa mensagem chegou até você, não sou eu que quero que você me escute. Mas é Deus, é o teu Pai que tem alguma coisa para dizer no teu coração. Então, nesse momento agora, antes de tudo, como várias outras pessoas que também colocam vídeo aqui no YouTube, sempre pedem porque é realmente primordial, para que tudo chegue a outros corações, para que a palavra de Deus chegue até outras famílias e outras casas, é essencial que você curta esse vídeo. É essencial que você compartilhe ele com mais pessoas. É essencial que você participe das obras. É essencial que o teu coração esteja disposto a chegar até outras pessoas, levando todo o amor e todo o carinho de Deus. E é isso que eu tento fazer aqui. Eu tento passar para você o amor que eu recebo do nosso Pai. Eu tento passar para você a fé que o Pai engrandece em mim. Eu tento passar para você a paz que Jesus me concede todos os dias da minha vida. O que eu desfruto com Deus, eu quero que você desfrute também. Não adianta ser só para mim, só tem valor se for para nós. Tudo que Deus criou e fez, e faz, e realiza, é sempre para um bem comunitário. Deus não olha nunca para uma só pessoa. Deus olha para todos nós ao mesmo tempo e faz de nós um corpo. Aquele corpo que o dedo precisa de uma mão, a mão precisa estar no braço, o braço precisa de um ombro, o ombro precisa de um tronco. E assim somos nós com Deus. E no reino de Deus também, porque precisamos fazer parte da vida um do outro. Então, se você puder, compartilha, curte, comenta, liga o sininho e vamos para uma palavra de Deus. Eu quero que Deus esteja agora aí contigo e eu sei que Ele está, porque se Ele não estivesse, o primeiro sinal é que você não estaria aqui. E já que você está, e não é a meu pedido, mas sim para a glória de Deus. Então que nesse momento Ele toque no seu coração e no meu e me dê exatamente as palavras que Ele, através de mim, quer te dizer. Que Ele nos diminua cada vez mais, para que a glória dEle seja cada vez mais aumentada. Em nome de Jesus eu profetizo na tua vida, que a partir de agora e sempre, a tua fé sempre cada vez mais acrescida pelo poder de Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia. Então, eu hoje recebi um direct de uma pessoa que me acompanha no Instagram, não vou aqui dizer o nome dela, e ela disse para mim que passou por um tempo de dor, por um tempo onde uma pessoa foi ingrata com ela. Que ela, embora tenha recebido sinais, ela até colocou assim para mim: Patrícia, eu achei melhor dar para ela o benefício da dúvida. Eu tinha dentro do meu coração, algumas coisas me mostravam que talvez ela não fosse uma pessoa muito confiável. Mas ao invés de eu ir por isso, eu resolvi e achei melhor dar a ela o benefício da dúvida. E aí eu disse para essa pessoa que me acompanha e me chamou e fez esse desabafo comigo, eu disse para ela, muitas vezes a gente faz isso movidas pela emoção. E quando a gente se move pela nossa emoção humana, sinais que a gente recebe
não vem de nós, mas vem de Deus. A palavra de Deus, ela nos mostra que Deus nunca nos pega de surpresa. Deus sempre manda sinais. E muitas vezes a gente não dá valor a esses sinais. Eu era cega pelos sinais de Deus. Eu era cega nos sinais que Ele me dava. Eu achava que eu sabia de tudo. Pobre de mim! Quando então eu entendi que eu não sei de nada, mas sim que eu preciso aprender a ouvir a palavra de Deus, interpretar os sinais de Deus e as revelações que Deus me dá. E então eu disse para ela, sabe o que acontece? Quando os sinais de Deus chegam até nós e a gente resolve fazer diferente, no seu caso, dá o benefício da dúvida, quando nós damos o benefício da dúvida a alguém, pelo qual Deus já nos deu alguns sinais, porque Ele sempre nos avisa. Nós estamos, na verdade, beneficiando o outro com uma dúvida, deixando e dando mais intimidade para essa pessoa, pelo benefício da dúvida que a gente doa a ela. E quando nós temos o sinal de Deus, mas preferimos dar o benefício da dúvida, nós estamos então deixando de receber e de dar ouvidos àquilo que Deus está nos mostrando. Deus, Ele não nos mostra alguns problemas em algumas pessoas, porque nós também temos. Deus, Ele nos dá sinais porque nem sempre aquela pessoa, ela deve entrar na nossa vida, permanecer na nossa vida ou desfrutar da nossa intimidade. Mas isso não a faz menor do que a gente, de menos qualidade do que nós. Mas é que Deus precisa antes tratá-la. Ela precisa ser tratada por Deus para que depois ela possa ter acesso a alguns ambientes. E muitas vezes esses ambientes é a nossa vida, é a intimidade que damos, é a nossa casa, é o nosso dia a dia, são os nossos sonhos, aquilo que contamos ou compartilhamos. Nem tudo pode ser compartilhado com todas as pessoas. Mas Deus trata, Deus me trata todos os dias e Deus trata você. Agora, quando eu quero tomar a posição de Deus e resolvo que eu vou tratar alguém, não vai dar certo, eu vou me estrepar e você também. E aí então ela coloca para mim, poxa, mas é que realmente o mundo está ficando cada vez mais difícil. E é mais difícil muitas vezes a gente deixar que pessoas se cheguem. E eu até fiz ela se lembrar e falei com ela desde quando foi fácil. É só você pegar a Bíblia e ler desde quando foi fácil. Se tivesse sido fácil, um dia Deus desistiu de toda a humanidade. E então Ele mandou o dilúvio, só que antes disso, para nossa paz e alegria, em Noé Deus viu uma esperança. E por isso nós estamos aqui. E quem é que foi salvo naquela arca? Apenas Noé, sua família e um casal de cada animal. E quem era a arca? Era Jesus. Então eu venho sempre colocando essa palavra porque eu quero entrar nessa arca. Eu espero já ter entrado nesta arca. Se já entrei, não quero tirar o meu pé dela, mas eu quero que você também venha comigo. E que se você já veio, que a gente se ajude a manter os nossos pés, o nosso corpo, dentro do corpo de Cristo. Que a arca de Noé já simbolizava exatamente isso. Então, problemas de relacionamento, de pessoas, sempre teve. Porque a nossa natureza, ela é uma natureza pecaminosa depois que o pecado foi instaurado. Ela ainda cogita, poxa, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, cadê essa imagem e essa semelhança? Nós somos, mas somos apenas se estivermos fincados na palavra de Deus. Se a gente se desvirtuar um pouquinho, a tentação logo vem e facilmente nos leva. Por isso, Jesus disse lá no Pai Nosso,
como é que devemos orar, e ele já colocou que nós peçamos ao Pai que Ele nos livre dos males, das tentações, que liberemos o perdão. Então você vê que Jesus, ele tinha 12 discípulos, mas os 12 discípulos de Jesus não desfrutavam a mesma intimidade que alguns discípulos. Gente, Jesus, sendo Jesus, não conseguiu fazer 12 amigos no mesmo nível de intimidade. Como é que nós podemos achar que teremos 12 pessoas com o mesmo nível de intimidade ao nosso redor? Quando Jesus foi até a casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo, Jesus não levou os 12. Jesus escolheu apenas 3, Pedro, Tiago e João. E cadê os outros? Ele não permitiu entrar. Por quê? Porque para aquele tipo de coisa que Jesus precisava fazer, eram eles 3 que precisavam estar com ele. Os outros não seriam boas companhias, boas energias para aquele momento de ressuscitar a filha de Jairo. Então, o que a gente só precisa saber é até onde nós podemos chegar com cada pessoa. Mas não se abster totalmente das pessoas, nem viver de maneira isolada, mas sim saber conviver com cada um dentro do cada um. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa está precisando de um determinado nível de tratamento, cada pessoa ela tem que se disponibilizar, é individual a disponibilização do tratamento de Deus sobre a nossa vida. A fé, a salvação, a intimidade com Deus é individual. A minha fé não é igual à tua. A tua pode ser muito maior do que a minha. A intimidade que eu busco com Deus pode ser muito mais intensa do que a sua. Então, cada pessoa, é um ser único. Mas quando todos nós estamos juntos, fazemos parte de um corpo, somos uma comunidade que temos que estar aqui para querer alegrar o coração do outro. E uma coisa muito importante, Paulo, que antes era Saulo, era um perseguidor da igreja, era um perseguidor dos cristãos que na época eram chamados de os do caminho. E quem é que Paulo se transforma? No melhor e maior apóstolo de Jesus, aquele que mais escreveu no Novo Testamento. Então, muitas vezes, pessoas que não nos servem num determinado momento, elas podem vir a servir, a poder desfrutar de uma maior intimidade conosco num segundo momento. Sabe por quê? Porque essa pessoa se predispôs a ser transformada. Hoje minha voz está rouca, não estou resfriada. Hoje foi um dia que eu passei em oração, em louvor, em adoração a Deus. Eu falei tanto com Deus, eu louvei tanto o Senhor hoje, que a minha garganta está machucada, minha corda vocal está machucada, e glória a Deus por isso. E amanhã, se for da vontade de Deus, eu estou recuperada. E se não for, vai ser depois de amanhã. Mas se eu precisar de parar de orar e adorar ao Senhor e ter minha intimidade com Ele para poder ter minha voz normal, ela vai ficar rouca para sempre. Porque a Ele todo louvor, toda glória e toda adoração. Põe muito isso no seu coração. Nós precisamos apenas saber medir. Medir de que forma que nós podemos deixar que pessoas entrem na nossa vida, que pessoas permaneçam na nossa vida, por quanto tempo poderão permanecer. Assim também como nós na vida de outras pessoas. Se alguém te tirou da vida dela, ou se você precisou tirar alguém por um momento da sua vida, isso não quer dizer que vai ser para sempre, não quer dizer que essa pessoa é ruim, ou não quer dizer que você é ruim. Mas que existe um tratamento espiritual que precisa ser concedido a você, mas que primeiro de tudo você precisa aceitar. Porque como Jesus disse, eu bato a porta. Ele está te chamando.
Deus ficou quantas vezes o nosso pai falando com Noé sobre a arca? Noé demorou mais de 100 anos para construir a arca. E durante 100 anos ele era uma atalaia de Deus, ele dizia para as pessoas que o dilúvio ia vir. E ninguém ouviu. Então, quando Deus mesmo diz a Ezequiel, capítulo 36 ou 37, para que ele seja um sentinela, para que ele avise as pessoas do perigo do pecado. E ele disse, se você não avisar, essas pessoas sofrerão as consequências que terão que sofrer. Porém, você que não avisou será responsável, porque eu te disse e você guardou para si. Jesus não é para a gente guardar para a gente. Jesus só pode existir dentro de nós quando nós fazemos ele existir na vida do outro. Amém, glória a Deus por isso. Que nós saibamos exatamente o nosso lugar. Nenhuma ingratidão que possam ter te feito anula o sacrifício da cruz de Jesus sobre a tua vida. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Ele carregou nele os nossos pecados. Ele sentiu a dor da separação do Pai. Quando Jesus na cruz diz, Senhor, por que me esquecestes, Pai? Porque naquele momento houve uma separação de Jesus com o Pai. Jesus sentiu o que nós sentíamos e alguns ainda sentem quando se mantém separado do Pai. Quando se mantém separado daquele que é a nossa verdadeira família. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é a nossa família original. E eu estou aqui hoje nesse vídeo porque eu quero te encorajar a desfrutar, a ter mais intimidade, ou se você não conhece, se permitir conhecer a palavra de Deus. Em João, no capítulo 16, no verso 30, é quando os discípulos de Jesus, eles dizem, por isso cremos que vieste de Deus. Agora estás falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Andaram com Jesus por muito tempo, mas num determinado momento o coração daqueles discípulos creram que Jesus era mesmo o Filho de Deus. Ou seja, nem sempre é rápido que as pessoas possam confiar em você. Nem sempre é tão rápido que devemos confiar nas pessoas. Mas precisamos experimentar, ouvir, dar uma oportunidade. Mas não descartar. E aos poucos a gente ir conhecendo quem é o outro. E quando nós conhecemos o outro, pode acreditar que a gente também está conhecendo a nós. E no verso 33, Jesus disse, eu disse essas coisas, olha que coisa mais linda, para que em mim vocês tenham paz. Quer ter paz? Conheça a palavra de Deus. Quer ter paz e saber como viver? Conheçam a Jesus, porque a paz está nele, para que em mim tenham paz. Então, onde mora a paz? A paz mora em Jesus. Viva em Jesus, traz ele para dentro do teu coração e viva em paz. E ele continua, neste mundo vocês terão aflições, neste mundo, mas não nele. Nele nós temos paz. No mundo nós temos aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Quando Jesus diz a eles, tenham ânimo, eu venci. O que Jesus está querendo dizer? Eu venci porque eu tive o ânimo de vencer. E de onde veio o ânimo de Jesus? Do Pai. Aonde está o nosso ânimo para poder vencer todas essas aflições do mundo? Em Jesus. Tudo podemos vencer, a palavra de Deus diz, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Permanecendo na videira,
O galho que está preso na videira, alimentado pela raiz da videira, este galho vai dar fruto, este galho vai dar folhas, este galho vai estar vivo, porque ele está ligado na videira e a videira alimenta ele. E aí, Jesus, no capítulo 17, Jesus ora por si mesmo. Jesus ora por si mesmo. Nós temos que orar por nós mesmos. Nós temos que orar pelos outros e nós temos que orar por nós mesmos, porque é na hora da oração que fazemos com Deus, a nossa conversa com o nosso Pai, exatamente confessando, conversando, buscando intimidade, que nós, através da palavra do Espírito Santo, começamos a nos conhecer e permitir que Deus nos trate. E eu vou te dizer, é difícil, viu? No início é difícil. É difícil você conseguir lidar. Muitas pessoas eu acho que desistem aí, porque é muito difícil a gente conseguir lidar com a nossa realidade, com aquilo que realmente somos e que nem imaginávamos. Quando muitas vezes a gente vê defeito nos outros e nos achamos melhores, e quando Deus começa a nos mostrar o quanto pequeninos e medíocres nós somos. Mas é nele que nós conseguimos crescer. É pregado nessa videira que tem raízes profundas e que nos alimenta, trazendo a nós todo o alimento que precisamos. No Pai Nosso está escrito isso. Jesus ensinou isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele diz que ele é a videira. A videira está com a raiz lá plantada. A videira, ela alimenta, ela é o pão nosso de cada ramo que está grudado nela. Bom, e aí vai. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Ah, meu Deus. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, : que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você quer e busca a vida eterna? Então vem conhecer a Deus e vem conhecer a Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, que Ele enviou. Olha, Deus, Ele abomina tanto o pecado, que para exterminar com o pecado, Ele enviou o seu próprio Filho e deixou que esse próprio Filho fosse moído do jeito que foi moído. Ele fez do próprio Filho todos os pecados e as iniquidades do mundo sobre Ele, para que nós fôssemos limpos pelo sangue de Jesus. Olha o quanto Deus abomina o pecado a ponto de sacrificar o seu próprio filho. Lembra lá em Abraão, quando Deus pede que ele sacrifique o seu único filho, o filho da promessa? Ismael não era o filho da promessa, mas Isaque sim. Você consegue se imaginar no lugar de Abraão, levando o seu próprio filho para a pedra do sacrifício? Você consegue entender Isaque perguntando para Abraão: Pai, a gente está subindo, mas cadê o sacrifício? Aquilo já era sombra do que estava por vir. A dor de Abraão para sacrificar o único filho dele, o filho da promessa, o único filho referente à promessa. Jesus também era uma promessa. A dor de Abraão de saber que ia sacrificar o seu próprio filho e o desespero do filho que não via o sacrifício. E aí Abraão, quando já estava com o cutelo na mão, ou seja, Isaque já tinha entendido que ele que ia ser sacrificado. E aí então Deus diz, não, vem o anjo de Deus e diz: não, Abraão, está ali o cordeiro estava ali, escondidinho no meio do mato. E aí por isso vem Jeová Jirê, porque Deus proverá. Abraão disse para Isaque: Deus proverá.
Diante de todas as circunstâncias, Abraão tinha fé que até o último segundo Deus ia tirar aquela dor dele. Que Deus não ia permitir que ele, com as próprias mãos, sacrificasse o filho da promessa. Então, isso já era uma sombra da dor de Deus Pai, tendo que sacrificar o seu próprio filho. E da preocupação e do desespero do próprio filho, tendo que ser um sacrifício para que os nossos pecados fossem perdoados. Então eu te digo que nenhuma ingratidão que te façam, nada anule o sacrifício que Jesus e Deus Pai fizeram por você. Deixa esse negócio de ingratidão de lado. Deixa isso para lá. Tem coisa muito maior na tua vida e muito mais importante na tua vida do que isso. Então, quem se importa com palavras destrutivas são aquelas pessoas que não sabem quem elas são. Não se importe com ingratidão, com palavra destrutiva. Você sabe quem você é? Então não se importa. Deixa isso para lá. Não beba nenhum veneno que te ofereçam, ele só vai te envenenar se você beber. Karnal diz isso. E falando em Karnal, Sérgio Cortella, ele tem um vídeo, se eu não me engano, o título dele é Qual é a tua obra? E aí, em João 17, continuando, diz assim Jesus para o Pai: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Você tem uma obra aqui na terra para fazer por Deus também, pelo teu Pai. Não era só Jesus. Ele veio nos ensinar, mas a obra não é só dele. A obra ela é continuada em nós. Jesus mesmo disse: vai e pregue o evangelho a todo lugar, leste, oeste, norte, sul, até os confins da terra. Nós temos uma obra para realizar. E quando chegarmos no céu, teremos o nosso galardão para receber. E o galardão, o prêmio, o presente que você vai receber vai depender do empenho que você teve na obra que você tem para realizar. Porque Jesus mesmo disse: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nós fomos formados antes da criação. Oh, meu irmão, você está entendendo isso? Nós fomos formados antes da criação. Jesus disse: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A palavra de Deus diz que nós fomos formados em Deus antes da criação. Nós somos mais antigos, você e eu já fomos formados em Deus antes da criação. Esquece o tempo, esquece que nós estamos em 2024, porque para Deus isso não existe. Deus é eterno. Gênesis a Apocalipse, em Apocalipse 13 mesmo disse que o Cordeiro ele foi sacrificado antes da criação do mundo. Jesus morreu antes de tudo. Então, não siga de Gênesis a Apocalipse como um tempo cronológico como o que a gente vive, porque Deus é um tempo kairos. Deus é um tempo eterno, não é tempo cronos. Não dá para entender Deus se você usar o tempo que você vive. As 24 horas do dia, os 7 dias da semana, os 30 dias do mês, os 365 dias do ano. Então, está aqui: Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nós tínhamos, antes que o mundo existisse, também glória com Deus, porque Ele nos formou antes da criação do mundo. Nós já existíamos em Deus antes que o mundo existisse. E aí, quando é que Jesus diz: então, Pai, agora me glorifica? Por quê? Porque eu completei a obra que me destes para fazer. Então, a minha mensagem hoje para você é isso, nesse mês de janeiro de 2024. Caramba, aproveita 2024 para completar, para fazer, para trabalhar a obra que Deus enviou nas tuas mãos.
Aproveite 2024. O que Ele te deu para 2024, faça, que em 2025 Ele vai te dar uma outra missão. E se você completar essa obra com êxito, com vontade, com amor, com paixão, Ele vai ver tanta intimidade, vontade tua com Ele, que Ele vai confiar mais em você e vai te dar uma obra ainda maior. E vai te dar uma competência ainda melhor, seja nos seus negócios, na sua família, no seu amor, no seu coração, no seu relacionamento, no seu casamento. Ah, meu Deus, na sua pregação, na sua vida em Cristo, na sua igreja, aonde for. Leva a palavra de Deus para que Ele te glorifique e para que as pessoas vejam a glória de Deus em você. Eu não quero que você me veja, Patrícia Menescal, na sua frente. Eu quero chegar até você com a glória de Deus me iluminando, com a glória de Deus em mim. Eu não quero que você veja a mim, mas eu quero que você encontre em mim o Cristo que vive em mim, o Espírito Santo que está dentro de mim. E eu quero que por onde você vá, você leve essas mesmas pessoas contigo, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Que Deus ilumine a sua vida, abra seus caminhos, as suas portas, aquela porta que Deus determina que vai ser aberta, não há nada que feche. Aquilo que Deus não quer na sua vida, não tem como você querer que permaneça. Ouça os sinais de Deus, veja aquilo que Ele te diz e não vai contra Ele. Não pense que você vai estar abandonando alguém, pelo contrário. Você vai estar dando oportunidade para aquela pessoa que ela seja tratada por Deus. Olha, uma coisa é certa, nós não mudamos ninguém. Só quem muda alguém é o Espírito Santo, está lá escrito em João. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Hoje o Espírito Santo que convence qualquer pessoa que ela precisa se modificar, que ela precisa procurar, que ela precisa ser tratada. Não somos nós quem fazemos isso. Nós indicamos o caminho. Nós anunciamos o perigo como uma atalaia de Deus, como um sentinela de Deus. Nós anunciamos o perigo do pecado, nós anunciamos o caminho da salvação, nós mostramos o poder da transformação, como se chega nela. Mas a decisão é de cada um. E eu desejo que, se você já está nessa videira, permaneça. Eu também estou nela. Se você não está nessa videira, meu irmão, vem. Vem que essa videira é muito grande e tem espaço para o teu galho se fincar nela também e essa videira te alimentar. Eu te convido que em 2024 você venha viver e possa e consiga viver o melhor de Deus na tua vida. Não te desejo um melhor ano da tua vida, porque muitos outros anos melhores virão a partir do momento que você começar a querer e fazer acontecer, viver o melhor de Deus na tua vida. Quanto mais você se aproxima dele, mais ele se aproximará de você. Está escrito em Tiago. Meu irmão, minha irmã, fica com Deus, fica com essa palavra, fica com todo o meu amor em Cristo Jesus por você. Eu te amo, assim como Jesus. Jesus te ama e eu te amo também em Cristo Jesus. Fiquem com Deus e uma excelente estadia em 2024 na sua vida. Tchau.